Alphaville, né, Marcos? Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a esse santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 128, 128. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. Vamos cantar o hino 54. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos para a oração, cantar o cântico 3, meia dúzia, 8. 368. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor, glória a Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Nós vamos orar agora, irmãos. Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e os testemunhados que estão pedindo as nossas orações. Também um pedido de oração para Elaine por libertação, Fátima, Adriana e Nilfa também
pedem as nossas orações, pedindo a Deus que venha ao seu encontro, não fala qual é a necessidade, por tribulações, está dizendo aqui, oração por tribulação. Que o Senhor possa vir também ao encontro e fazer a sua obra segundo a sua vontade. Deus tem poder de trabalhar na nossa vida, se nós entregarmos o nosso coração nas suas mãos. A própria palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus não precisa de ajudante, Deus precisa de coração entregue na sua mão. Não é? Então que nós façamos isso essa tarde, entreguemos o nosso coração nas mãos de Deus, e Ele vai fazer tudo por nós, Ele vai fazer tudo para nós, tudo para benefício do povo de Deus, da igreja de Deus, nós alcançaremos e vamos louvar o Senhor por isso. Os irmãos podem ter certeza do que Deus está dando de dizer. Vamos apresentar toda a nossa irmandade, nós estamos hoje nesse culto especial, a Irmandade de terça-feira, se preparando para a próxima terça, que é a Santa Ceia, que o Senhor possa limpar os nossos corações, possa nos colocar diante dEle com o nosso coração limpo, nossa mente, nossas mãos limpas também, para participar do corpo e do sangue de Cristo, dignamente, para a salvação, para o nosso crescimento espiritual. Então, se tem alguma coisa na tua vida que o adversário está lançando em rosto, está querendo tirar a tua paz, o Senhor vai tirar tudo essa tarde, no nome de Jesus. Deixando a igreja de Deus limpa, livre para servir a Deus, livre no Senhor. Nós somos livres, irmão. O Senhor Jesus morreu no madeiro da cruz para que você tivesse liberdade espiritual, para que você tivesse acesso a Deus, para que você pudesse ser tocada por Deus. Se permita tocar por Deus essa tarde, no nome do Senhor Jesus. O Senhor quer visitar a nossa alma, o Senhor quer visitar o nosso coração. E às vezes os problemas, as lutas, as guerras do nosso dia a dia não permitem. E parece que quanto mais provado você está, quanto mais você precisa, mais dificuldade você tem de sentir a presença de Deus. É a mesma coisa de uma pessoa doente. Qual um dos principais sintomas de uma pessoa doente? Ela para de comer. Aquela doença tira o apetite dela, que é para o organismo ficar fraco e a doença vencer. É assim as nossas provas espirituais. A primeira coisa que faz é tirar a força de congregar, tirar a força de orar, tirar a força de crer, de ouvir a palavra, que é para ele te vencer. Mas seja fortalecido essa tarde em nome do Senhor Jesus. Deus já te dá agora no começo do culto uma vitamina espiritual, para que você tenha apetite de comer a palavra que Deus mandar, orar com alegria, louvar a Deus com alegria os hinos que Deus nos der de cantar, e o Senhor vai te fazer sair daqui muito melhor do que você entrou, tenho certeza. Vamos apresentar todas essas necessidades na mão de Deus e, claro, pedir ao Senhor que se lembre de nós mais essa tarde, e fale com as nossas almas através da sua santa e bendita palavra. Ajoelhados no nome do Senhor Jesus, oremos a Deus. Amém. Grande e poderoso é o Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Senhor nosso amado Deus, nosso Pai, Criador dos céus e também da terra, estamos de joelhos curvados diante da Tua santa presença, nessa tarde, terça-feira, para, antes de mais nada, agradecer ao Senhor pela grande sorte que coube a nós, quando fomos chamados pelo Teu decreto de salvação, e a nossa alma deu ouvidos ao chamado de Deus para ela. Chegamos até esse dia presente, subimos alguns montes, descemos alguns valados, mas todos nós podem dizer essa tarde o que disse Davi: eu deitei e dormi, só levantei porque o Senhor me sustentou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu tens cuidado de nós. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus, aleluia. Tu tens cuidado de nós, Senhor, como uma galinha junto aos seus pintinhos embaixo das suas asas, assim estamos nós debaixo das asas do Todo-Poderoso.
Alamaia, sentindo, Senhor, o teu calor, a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te damos graça pela disposição, pela alegria, pela comunhão que tens colocado no coração da nossa irmandade aqui presencial e também online para participar desse culto. A gente pode perceber que todos estão envolvidos no culto, todos estão, Senhor, procurando dar o seu melhor para sentir o toque de Deus, a virtude de Deus na sua alma. No nome de Jesus Cristo, enche esse lugar da tua glória, Senhor. Pois sem ti nós nada podemos fazer. Tomai nas tuas mãos os pedidos de oração de toda a irmandade, cada um que fez e pediu, está sempre confiante em ti, esperando do Senhor a libertação, a porta aberta, o caminho aberto, pois nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que tem tudo nas tuas mãos. Como a palavra que Deus nos enviou no domingo à noite, tu tens a chave de Davi, a porta que tu abre ninguém fecha, e a que tu fecha também ninguém abre. Continua, Senhor, abrindo as portas da tua misericórdia para nós, e que nós possamos sempre ter acesso às coisas espirituais, às coisas do bem que vem do coração de Deus, e que nós, Senhor, por coisa estranha nenhuma, venhamos nos distanciar da graça de Jesus Cristo. Toma nas tuas mãos os pedidos de oração, todos os que fizeram menção aqui na papeleta, nos comentários da live, através do WhatsApp, dos nossos e-mails, dos telefones. Cada irmão, cada irmã que fez um pedido, estão, Senhor, esperando em Deus, precisando de uma resposta tua. Vem, Senhor, essa tarde ao nosso encontro e nos ajuda a vencer as nossas provações. Certo é que os nossos lábios não se fecharão para glorificar e bendizer o teu santo nome. Senhor, manda do céu a tua palavra e fala com as nossas almas e ajuda-nos, Senhor, a em tudo fazer a tua vontade nesta terra. Cura das enfermidades, abre as portas que estão fechadas e faz com que o teu evangelho cresça, expanda e se multiplique sobre toda a terra, Senhor, para alcançar mais e mais vidas para a glória do teu santo nome. Assim, ó Deus, pedimos as tuas bênçãos e entregamos tudo nas tuas mãos. No nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que vive para toda eternidade. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Vamos louvar a Deus com o cântico 205. 205. Glória a Deus, glória a Deus.
Agora, irmãos, nós temos um momento para os testemunhos, onde os irmãos, as irmãs, poderão agradecer a Deus por algo que tenha recebido do Senhor, pagar algum voto, algum propósito que tenha feito diante de Deus. O Senhor nos concede essa liberdade. Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pertinho, Gabi. Tá ligado? Pronto. Eu quero agradecer que na quinta passada eu fui fazer a prova de direção e eu passei. Glória a Deus. Fiz pela terceira vez, né? Que tinha repetido 2 antes. Eu nem acreditei, mas glória a Deus eu passei. Deus seja louvado. Amém. É bem neto da Vanilda mesmo. Ruim de volante. Glória a Deus. A Bia fez a primeira vez também, não passou, abriu o bocão chorar. Falei, minha filha, fique em paz, antes dos 70 anos você passa, se Deus quiser. Deus seja louvado. Amém. Eu me levanto na presença de Deus para agradecer tudo que o Senhor tem feito na minha vida, que o Senhor tem me guardado, me sustentado, a mim e toda a minha família, que já 2 vezes que eu peguei o Covid, mas Deus me guardou, glória a Deus, e eu estou aqui para agradecer. E também da minha neta, né, ter passado no exame, né? Glória a Deus. Eu falei com o Senhor, Senhor, vá com ela, Pai. Dirija põe as tuas mãos nas mãos dela, Senhor, para que ela possa passar. Pela terceira vez, né, estava complicado. Mas Deus pôs tuas mãos e eu estou aqui para agradecer e glorificar o santo nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Inclusive, quem quiser carona depois do culto, a irmã Gabi está oferecendo carona. Amém. Nesta tarde eu agradeço ao Senhor pelo dom da vida, por mais um ano completado, graças a Deus, na presença do Senhor. Amém. O Senhor tem me sustentado, me dado saúde. O Senhor tem sido comigo em todos os momentos. Eu louvo e engrandeço o nome dEle pela misericórdia e amor dEle, que somos falhos, mas Ele nos alcança com a tua misericórdia, nos abraça, nos envolve. E eu sou grata à família que Ele me deu, à família CCA também que Ele me deu, que é a minha família do coração. E eu estou muito feliz por ter passado mais esse ano na presença do Senhor. E toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer a Deus por estar mais uma vez aqui na presença dEle. Agradecer também pela Irmandade. Irmãos, esse mês que passou, aconteceu alguns imprevistos, né, financeiramente, e de uns tempos para cá, irmãos, eu tenho mudado o meu pensamento e as minhas atitudes na questão da parte financeira, né? Porque eu ficava muito estressado, muito nervoso, mas, assim, quer dizer, né? Antes que o irmão Rodrigo fale, eu já sou estressado. Eu ficava um pouco mais. Mas eu tenho melhorado com isso, né? E, mais uma vez, esse mês aconteceu alguns imprevistos e o orçamento não ia ser possível, né? Arcar com todas as despesas. Mas eu entreguei na mão do Senhor. Eu falei que eu não vou ficar mais desesperado, ficando doido por causa dessas coisas, sabendo que se nós somos cristãos e nós cremos no Senhor, nós acreditamos na palavra, nós temos que colocar na mão dele e descansar. E mais uma vez, irmãos, sempre Deus age comigo. Sempre Ele age no último minuto. Quando menos eu espero, o Senhor vem
e aparece algo nas nossas mãos assim, de Deus mesmo, irmãos. E a quantia é exata, nem a mais e nem a menos, o suficiente. Por isso que a gente sempre tem que falar para o Senhor, né, que a gente precisa do o suficiente. É verdade. Porque é o suficiente que nos sustenta. E mais uma vez, Deus supriu as nossas necessidades, e isso já vinha acontecendo há vários meses. Não é porque a gente estoura o orçamento, é porque às vezes aparecem imprevistos que a gente não está esperando, e aí está fora do orçamento, aí a gente não tem o que fazer. Mas aí Deus mais uma vez mostrou o que é na nossa vida. Mas eu quero deixar para os irmãos que tudo isso é porque também nós temos que ser fiel a Deus. E desde o primeiro dia, quando eu aceitei a Jesus, eu falei com o Senhor que a minha esposa era dizimista, era fiel, e ela falou, a primeira coisa que ela perguntou, eu sou dizimista, isso, aquilo, você se importa? Eu falei, claro que não, jamais. E desde dessa vez eu comecei a seguir junto com ela. Irmãos, eu vou dizer para vocês, o Senhor nunca deixou faltar nada na nossa vida. Por maior que seja a despesa, por maior que seja a necessidade, o Senhor sempre supriu as nossas vidas. Se eu contar os testemunhos que aconteceu na nossa vida, que nós ficamos o dia inteiro contando, porque foi muitos, mas muito mesmo, que Deus trabalhou. Mas Deus tocou no meu coração, tem que falar um aqui, que até esses dias atrás, irmãos, minha filha tinha quebrado o celular. E o celular dela para arrumar ia ficar R$330. E eu falei, filha, infelizmente o pai não tem. Eu não posso arrumar seu celular, você vai ter que esperar. Pode ser que dure um mês sem celular ou pode ser que dure um ano. Mas vamos entregar na mão de Deus. Mas se o Senhor me abençoar com essa quantia que eu não estou contando, mesmo eu tendo outras despesas, se Deus me abençoar, eu vou consertar o seu celular. Irmãos, eu estava com meu celular na mão, daqui a pouco, passou pouco tempo, eu recebo uma mensagem da Caixa Econômica. Aí eu falei, essa mensagem apareceu para mim do nada no meu celular, acho que eu vou dar uma olhada lá no meu Caixa Tem lá, para ver se liberou, né, o Caixa Tem, porque eu não tinha sido liberado para mim. Aí eu fui, consultei e olhei lá, tinha R$350. Aí eu falei, glória a Deus, filha, então você ganhou o conserto de celular, porque o que eu prometi eu vou cumprir, a minha palavra eu não mudo. Então, irmãos, olha as coisas que Deus faz, e ela está merecendo, porque a Bianca tem demonstrado que ela está crescendo muito, né? Ela tem feito as coisas assim, que tem me agradado muito, está estudando aula de música, está junto aqui com as irmãs no culto das mulheres, e vocês mulheres que ainda não estão vindo, pega o exemplo da minha filha, tem só 15 aninhos, e todo sábado ela está aqui junto com a minha esposa, congregando, já está ajudando, já abriu um culto aqui, então que isso sirva para que as irmãs se animem e venham ajudar, não aqui só a irmã Kátia, a irmã Mara e a irmã Mônica, venham ajudar elas. A nossa igreja tem muitas irmãs, tem mais de 200 membros, e 70% são mulheres. Sem dúvida. Então, provavelmente, nós temos aí umas 150 mulheres, e todos os cultos têm 8, 5, 6, 7 irmãs. Então, eu estou falando isso, irmãos, porque Deus colocou no meu coração. Então, eu não deixo de falar o que Deus coloca no meu coração. Eu agradeço a oportunidade e Deus seja louvado. Amém. Tá com moral, hein, Bianquinha? Poxa. Deixa ele matar os Covid aí, Marcos, espera aí. Não, deixa elas não virem pro culto das mulheres, depois que elas voltam tudo para CCB, fica lá com aquela carinha lá, sem poder fazer nada, aí reclama, aí vocês vão ver só, ó. Deus seja louvado. Amém. Levantei primeiramente na presença de Deus, segundo essa querida irmandade, mais um momento de gratidão mesmo a Deus por estar dando essa oportunidade de estar congregando com vocês novamente. Deus tem me abençoado, tenho trabalhado bastante, trabalhando na área hospitalar, trabalho nas UTIs dos Covid, então tem sido bem corrido, mas Deus tem abençoado. Infelizmente não tenho conseguido vir aos domingos, principalmente para tomar a Santa Ceia, mas acho que eu comentei com a Mara, ou foi com a Kátia,
Deus abençoa tanto que eu ponho um pouquinho de água lá, coloco um biscoitinho creme cracker lá na salinha, tomo minha Santa Ceia rapidinho e volto para correr para minhas demandas do trabalho. Então, meu momento mesmo é de gratidão, de agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui presente de todos. Graças a Deus, Deus deu a oportunidade de estar vindo domingo, hoje novamente, até servindo a porta ali, graças a Deus. Então, é um momento de muita gratidão e felicidade de estar presente, encontrar bastante irmãos aqui, irmãs que fazia tempo que eu não via. E aí eu vinha falando com a minha mãe também, eu vou pagar um voto, na verdade, até, que uma irmã, eu sempre costumo mandar as mensagens semanalmente, diariamente, na verdade, e uma das irmãs que eu costumo mandar, que tem do grupo do Hora que Melhora, são diversas pessoas, eu não vou nem me recordar do nome da irmã, eu só sei que ela me respondeu ontem foi segunda, né? Foi domingo à noite, ela me mandou uma mensagem extremamente feliz, na verdade eu estava aqui no culto, foi à tarde, pós o culto, enfim, extremamente feliz porque ela tinha me mandado uma mensagem extremamente nervosa porque ela não estava conseguindo alcançar uma promessa de Deus. E uma das mensagens que eu não lembro qual foi, mandei para ela, mas havia de Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. E ela estava extremamente feliz que no sábado o juiz assinou o decreto dela e ela ficou super feliz e Deus deu a causa para ela depois de 7 anos. Glória a Deus. Então, é um momento de estar feliz, de agradecer a Deus, ficar feliz por essa obra que Deus tem feito. E, queridos irmãos, como o Marquinho diz, a igreja está aberta, tem oportunidade de estarem congregando, irmãos. Eu oro muito a Deus quando Ele me dá essa oportunidade de estar aqui dentro. Então, se vocês tiverem oportunidade, estejam aqui dentro. Irmãs, estejam congregando. Irmãos, estejam congregando. Busquem as forças que forem possíveis em Deus e estejam aqui. Vocês não sabem como que isso faz falta. Verdade. Me fazia falta demais estar presente. Assistir o culto online é uma bênção de Deus, mas estar aqui dentro, ajoelhado, abraçando os seus conservos, abraçando o seu ancião, essa querida irmandade, assim, abraçando com todo o distanciamento, tá bom? Mas estar aqui presente, estar aqui dentro da casa de Deus é totalmente diferente. A presença é muito maior. Não que não esteja dentro da casa de cada um agora, mas estar aqui dentro é muito bom, faz muito bem. E é muito feliz de estar aqui de novo. Estou de férias, então vou aproveitar, vou congregar. Vou estar aqui hoje, estou aqui amanhã, domingo, enfim. Deus vai abençoando da gente estar aqui. Eu agradeço a Deus por tudo, por essa oportunidade. Só o nome dele seja hoje eternamente louvado. Amém. Glória, eu acho tão bonito esse cima, eu acho que é a parte mais bonita do culto depois da palavra. Porque é quando a Irmandade pode participar. Mas pode se expressar, falar, agradecer a Deus. Tão bom, louvado seja Deus. Mais alguém, irmãos? Irmã Natasha está lá coçando para vir fazer os anúncios já. Não? Pode vir, Manate, então, por favor, filha. Vem. Você. Você veio de irmãzinha hoje no culto para poder fazer os anúncios. É só esses? Deus seja louvado. Os cultos presenciais, domingos às 10 horas da manhã e às 18h30, terças-feiras às 14h, quartas-feiras às 20h e sábados às 10 horas somente as irmãs. Inclusive todas já estão convidadas, como o irmão Marquinho já intimou, né? Cultos online, de segunda a sexta-feira às 14h e às 20h, sábados às 10h, às 14h e às 20h, domingos às 10h, às 14h e às 18h30. Toda segunda-feira a gente tem a oração, né? Que a irmã Mara, a irmã Mônica vem. Ontem a irmã Kátia também esteve presente, que acontece às 19 horas, toda segunda-feira, então todos estão convidados. Temos aulas de música todo domingo às 8 horas da manhã, né? Um lembrete do ensaio de orquestra que tem todo o primeiro domingo do mês, às 16 horas.
E lembrete da Santa Ceia, que é o próximo domingo, dia 11/7, às 10, às 18h30, e na terça-feira, às 14, né? Dia 13, às 14. Loja do Fundo Bíblico, loja.ccacristã.org.br, e caso seja necessário entrar em contato também com o irmão Marquinho para tirar qualquer dúvida, que é pelo telefone com DDD 11, número 4326-9615 ou 4326-9402. O WhatsApp é comigo, então quem tiver alguma dúvida ou algum pedido de oração também pode estar entrando em contato comigo pelo número 95-458-2124, tá? E não podemos nos esquecer da oferta, que ela tem sido de grande importância, não só para essa casa de oração, mas para todas as demais, né? Que é o Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037-5530, dígito 4, chave Pix, alfaville, com 2 L's, @ccacristã.org.br, tá? Eu deixei por último a questão da mesa do amor, porque não... Principalmente para agradecer aos irmãos que fizeram as doações, né? Que sentiram no coração. Supriu a necessidade de várias famílias, né, irmão Rodrigo? Graças a Deus, Deus tem sido muito bom e supriu a necessidade de muitas pessoas. Só que eu comentei também no culto passado, que o meu esposo presidiu dos jovens, a questão da mesa do amor também para essa situação de frio que a gente vem enfrentando, né? Pedindo também cobertores que estejam em bom estado, porque a gente não pode dar o que não serve para a gente, rasgado, estragado, para uma pessoa, né? Tem que estar sempre em bom estado. Então, cobertor, roupa de frio, estamos também com uma necessidade para roupa infantil, roupa de bebê, na verdade, tanto o menino quanto a menina, cobertinha, sapatinho, o que tiver. Quem sentir no coração e puder doar, a gente vai ficar muito feliz, né? E a pessoa que vai receber também. Essa é a minha parte. Agradecer a Deus por tudo. Deus seja louvado. Hoje, mais cedo, estive falando com o irmão... Deixa eu ver o nome do irmão aqui, peraí. William, né? Irmão William Paz. Irmão William estava atendendo até recentemente como ancião na CCB em São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, e ele assistiu aquela entrevista lá no canal Fora da Caixa, lá, do irmão Bruno, um abraço para o irmão Bruno, e entrou em contato com a gente. Eu até falei bastante tempo com ele, mais de 1 hora no telefone, agora mais cedo, antes do Santo Culto. Então, se Deus preparar, nós vamos deixar a Irmandade avisada. No final desse mês de julho, ele vem atender um culto para nós, aqui em Alphaville. Bom, vai ser uma festa bacana, boa. Ele tem um canal no YouTube chamado Palavra Livre, ele faz umas lives de louvor, prega a palavra, é um santo homem de Deus, com a sua esposa, seus filhos, e a Irmandade que junto deles está. Então, a Irmandade é do interior, região de São José do Rio Preto, do 017, aí se preparem que está chegando mais uma CCA aí, para pertinho de vocês. Deus quiser, para vocês glorificarem a Deus. Então, vou avisar a Irmandade, vamos marcar um culto, um batismo, uma busca dos dons, alguma coisa especial para receber nosso irmão e nós também aproveitar o dom que Deus deu a ele, para a gente dar uns glória a Deus. A gente gosta de ver Deus se usar dos irmãos, né? Vamos ficar bem felizes. Tenho certeza, a Irmandade da Alphaville é sempre muito receptiva e não vai ser diferente dessa vez. Tenho certeza que vai dar certo. Certo de aviso, Marquito? Falando tudo, né? Vamos cantar o hino 378 para a gente ouvir a palavra. 378.
Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Santo Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no verso 17 a seguir. Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 17. Vamos nos colocar todos em pé para ouvir a leitura, por favor. Marcos 10, versículo 17. O jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. A Mateus também falou um pouquinho sobre isso, falando sobre a solicitude sobre as nossas vidas, sobre a nossa preocupação do dia a dia. E agora a gente pode ver que vem muito de encontro com o testemunho de Bom Marquinho, que Pedro vai e questiona, né? Ou indaga, ou lembra: Senhor, então, olha, nós deixamos tudo para te seguir, não vai esquecer de nós, não vai nos deixar. E o Senhor vai e disse: não há ninguém que tenha deixado tudo por amor de mim, que não receba 100 vezes mais aqui e ainda a vida eterna no céu. Dizendo que quando nós nos entregamos em todos os sentidos da nossa vida nas mãos de Deus, nunca nada nos faltará. E isso que nós ouvimos nosso irmão contar, dizer que o Senhor faz na última hora, não é só com ele, não. Senão não há fé. Você vai precisar crer para quê? O que Paulo escreveu? Se nós vemos o que esperamos, como creremos? Eu já estou vendo. Mas a fé vê o que não existe. Ela crê. Eu não tenho, mas Deus vai me dar. Eu não tenho saída, mas Deus vai criar uma saída. Boa coisa para nós, se na hora que nós disséssemos, acontecesse. Mas para a nossa fé não, porque ela faz a gente esperar, ela faz a gente passar medo, passar aflição. O Marquinho foi mais polido. Lá em casa a gente diz que é nos 45 do segundo tempo. Quando não tem mais jeito, quando a gente fala: acabou. Não tem mais. Eu me lembro que a Dani estava grávida do Pedro, e ela nunca reclama de nada, assim, de prova material, mas aquele dia ela disse: nossa,
Estou com a vontade de comer queijo Minas. Eu falei, mas nem Minas, nem queijo, nem nada, só se tem a vontade. Não tinha dinheiro para comprar um queijo, que deve custar 15 cruzeiros, não sei quanto custa um queijo. Não tinha. Não tinha. E ela grávida, eu falei, será que a criança vai nascer com cara de queijo, meu Deus do céu? Tem misericórdia. Morávamos num bairro novo, ninguém nos conhecia, e passou aquele dia, no final da tarde, eu falei, meu Deus, o que vai ser da nossa vida? Nossa casa era a casa 16, era um condomíniozinho, tocou o interfone, eu fui lá no portão receber, ver quem era, não tinha ninguém. Falei, acho que alguém tocou, a molecada, né, apertou e saiu correndo. Porque quando a gente está aprovado, tudo é ruim. Falei, esses moleques além de não ter o que fazer, vem tocar a campainha da... Não é tocar na campainha da gente. Aí a Dani, nós morávamos no sobrado, ela lá de cima, tá tudo bem? Eu falei, quem que era? Ela falou. Eu falei, não é ninguém, tocou o interfone, saiu correndo, não é ninguém. Aí passou mais uma meia hora, 40 minutos, ela apontou de novo e falou, você olhou na caixa de correio? Eu falei, não tem nada, só tem conta lá que eu não quero nem ver. Vai lá, abre a caixa de correio. Irmão, até hoje, não sei quem foi, tinha R$1.500 dentro da caixinha de correio. Dava para comer um caminhão de queijo, que eu não aguentava mais ver queijo. Olha, irmão, eu queria muito poder explicar para os irmãos essa palavra, mas não dá para enrolar, irmão. Tem que pregar o que Deus está mandando. E o Senhor manda te dizer, eu vou passar na tua casa e vou trazer tua necessidade na tua mão. Porque se você que é homem, que é mulher, que é carne, que deita hoje e não acorda amanhã, tem sido fiel a mim, eu vou te mostrar o que é servir um Deus verdadeiro. E não é por causa do teu dízimo grande nem pequeno, não é por causa de oferta grande nem pequena, porque o céu não está à venda, é porque você me ama e eu te amo, diz o Senhor. Nunca vamos negociar as coisas de Deus aqui, irmão. Servo de Deus não falou do dinheiro, falou da fidelidade. E a palavra hoje vem falar de fidelidade a Deus. O Senhor te diz, eu tenho umas contas para acertar com você, e na minha conta você está com crédito. Dá glória a Deus. Triste é aquele a quem Deus cobrar a sua iniquidade, irmão. Pobre daquele em quem Deus pesar a sua mão, diz a palavra. Mas o Senhor te diz, para a tua sorte, a tua conta está positiva, eu venho te trazer o teu saldo. Seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória o nome do Senhor. Glória a Deus. Seja abençoada a tua casa, seja abençoada a tua família, seja abençoado o teu trabalho, os teus filhos, seja abençoado onde você puser a tua mão, porque o Senhor diz, a tua maior riqueza você deixou, que foi a tua vida terrena, por amor de Deus, dinheiro nenhum compra ela. Você está aqui essa tarde ouvindo essa palavra, receba o teu pago, diz o Senhor. Bendito seja Deus, irmão. Mateus era cobrador de impostos, tinha alguma condição. Pedro tinha os barquinhos arrendados, tinha alguma condição. Lucas era médico, claro, um homem estudado, tinha alguma condição. Mas os demais não, irmão. O que João tinha? Filho do sacerdote? Tinha nada. Não tinha nem o que vender para dar aos pobres. Mas ele abriu mão do seu maior bem, o seu tempo. O seu tempo disponível, a sua vida. Olha, o que eu vou pregar aqui para os irmãos é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto eu estiver pastoreando essa igreja, do irmão N, vai ter que ser a voz de Deus nesse altar aqui. Respeitem, irmão. Respeitem os nossos irmãos da Igreja Católica. Respeita um padre que abre a igreja de manhã e fecha a noite só depois da última missa, porque a vida dele é dedicada àquilo. O maior bem, mais precioso que ele tem, ele dedica a Deus. E ninguém tem direito de falar qualquer coisa contrária contra ele.
A maior riqueza, qual é a tua maior riqueza? É o teu carro? É a casa que você mora? O dinheiro que você tem no banco? Ou é a tua vida? É a tua vida, irmão? Se é a tua vida, dá um glória a Deus aí. O que você entregou nas mãos de Deus? O teu carro, a tua casa, o teu dinheiro no banco ou a tua vida? Qual é o crente aqui que entregou sua vida na mão de Deus? Dá um glória a Deus. Vamos ver. Tua maior riqueza está na mão de Deus. E o Senhor te responde essa tarde: vou te abençoar 100 vezes tanto aqui e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Não tem outra palavra para pregar. A palavra é essa: bênçãos, bênçãos e bênção como chuva sobre a igreja de Deus. Uma grande bênção vem chegando na tua vida, na tua casa. Uma bênção que vai mexer com as suas estruturas para melhor, que vai firmar bem as tuas estacas. Nunca se esqueça do pobre, da viúva e do necessitado. Nunca se esqueça da obra de Deus. E o Senhor te diz: eu vou fazer em você uma fonte de água viva, que faz saltar dessa vida para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. E você se lembrará que a tua riqueza não está no banco, ela está no coração. E quanto mais a riqueza do coração aumentar, mais vai multiplicar que está no banco também. Abre o teu coração, dá glória a Deus. O anjo de Deus veio aqui te abençoar grandemente, irmão. Nunca esperei pregar essa palavra, mas é o Senhor que está dando a sua palavra. E o Senhor unge a sua igreja essa tarde com bênção como chuva. Glória ao nome do Senhor. Glória, glória a Deus das alturas. Que Davi dizia: nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Senhor é teu pastor e nada te faltará. Senhor ordena o vento, Ele muda a teu favor. O Senhor ordena o tempo, Ele muda a teu favor. O Senhor ordena o governo, Ele muda a teu favor. Glória ao nome do Senhor. E Deus te diz: eu vou mexer onde tiver que mexer para te beneficiar. E a tua bênção não vem em cima da maldição de ninguém. Ninguém vai precisar chorar para você sorrir. A tua bênção é bênção na tua vida, é bênção até na vida do teu adversário. Irmão, dá glória a Deus. O Senhor vem fazer uma grande obra essa tarde. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tem época, irmão, que as coisas apertam. Que você escapa daqui, a prova aperta ali. Você escapa dali, ela aperta lá. Se não aperta na família, aperta na doença, aperta na parte financeira. Às vezes aperta até aqui na igreja. Você olha de cara feia para alguém, alguém olha de cara feia para você. Você já fica desanimado. Não tem, irmão? Não tem época que o diabo está solto, procurando a quem possa tragar. Futuca um filho, futuca uma nora, futuca um genro, futuca um neto, futuca um vizinho, ou não é, irmão? É no trânsito. Vai no banco, você vai falar com alguém no banco, leva um coice. E você fala: Senhor, estou carregado. Irmão, você sempre foi carregado, mas pelos braços de Deus. Você está carregado e você será carregado até o fim nos braços do Senhor. Hoje Deus te chama de massa de pão. Quanto mais bate, maior você fica. Dá glória a Deus, irmão. Hoje Deus te encoraja, hoje Deus te fortalece pela palavra. Hoje o Senhor vem te dizer um grande, alto e sonoro obrigado pela tua vida na minha mão. Você é um instrumento na minha mão e eu vou me usar de ti cada vez mais, diz o Senhor. E você pode estar dizendo: esse irmão está pregando, aí não está com nada. Que eu não oro na igreja, eu não prego, eu não tendo culto, não toco, não limpo a igreja, eu não faço nada na igreja. Irmão. Mas quando você põe a sua bolsinha e sai do seu condomínio, sai da sua casinha, pega o ônibus, pega o carro, e alguém te vê saindo, eles sabem para onde você vai, e quando você chega, eles sabem de onde você está vindo. Você é um testemunho vivo da graça de Deus. Você faz mais do que você pode imaginar.
Você é um cartaz de Jesus Cristo andando pelas ruas da tua cidade. Você é um espelho que reflete a imagem de Cristo andando pelas ruas da tua cidade, pelo teu bairro, pela tua parentela. Você não sabe, mas quando você chega numa rodinha de conversa, a conversa muda, porque sabe quem você tem? Jesus Cristo. Aonde você passa, os Espíritos têm que dar passagem, porque em você tem Jesus Cristo. Vocês estão crendo nessa palavra, irmão? Senhor está te chamando para honra, Senhor está te chamando para bênção, Senhor está te chamando para exaltação, Senhor está te chamando para lugares grandes, para lugar de destaque. Dá glória a Deus, irmão. Senhor te enxerga no meio da multidão. Senhor te enxerga numa empresa onde você trabalha. Senhor te enxerga no meio da tua família. Olha para a tua família. E veja o quanto a bênção de Deus já caiu sobre a tua cabeça. E por tua causa vai cair na cabeça de todos os demais, diz o Senhor. A minha bênção vai ser tão grande na tua vida que a tua família será abençoada. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Deus não quer um povo pobre, Marquinhos. Deus não quer um povo miserável. Deus quer um povo desprendido das coisas materiais. Se você tiver que andar de Ferrari, mas for desprendido das coisas materiais, amar a Deus, ande de Ferrari, irmão. Se você tiver que descer aqui no Alphaville de helicóptero, nós põe um heliponto aqui em cima. Mas se teu coração estiver na mão de Deus, voe de helicóptero. Vai para a Europa, vai para a América, compra roupa cara, seja feliz. Se o teu coração está na mão de Deus, nada disso te demoverá da salvação. Glória ao nome do Senhor. Esse homem que está depondo na CPI, esse Wizard, deu 200 milhões de dízimo, não foi? Não tem como uma pessoa dessa ter o coração nas coisas materiais, para dar uma quantia dessa de dinheiro para uma igreja. O coração está na mão de Deus. Se é certo, se está errado, não é problema meu, estou falando do que ele fez. Irmão, prepara o teu coração, doutrina a tua mente, revê os teus conceitos, o teu comportamento, para amanhã você não olhar ninguém de nariz empinado, para você continuar sendo quem você é. Aqui, o último vai ser o primeiro. Muitos primeiros serão derradeiro e muito derradeiro serão primeiro. Se é o último, se é o mais bobo, se é o mais pobre, se é o mais fraco, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Promessa de Deus pela palavra. Então, queridos irmãos, coloquemos essa palavra nos nossos corações. E se a tua maior riqueza está na mão de Deus, o Senhor te diz, deixa estar que eu vou passar na tua casa. Mas entrega, irmão. Entrega a tua vida na mão de Deus. Não tenta comprar o céu, não tenta fazer propósito de tolo. Entrega a tua vida. Senhor, pertenço só a ti, como nós cantamos no hino. A minha vida é tua, Senhor. Nada me impedirá de estar diante de ti. Se tiver chovendo, eu não sou de açúcar. Se tiver muito sol, eu não sou margarina que derrete. Eu vou estar na tua presença. Se eu tiver como ir de carro, eu vou de carro. Se não tiver, eu vou de ônibus. Se não tiver, eu vou de pé. Se não tem coragem de vir de pé, não tenha vergonha. Peça para um irmão te buscar. Vem me buscar, irmão, quero congregar. Eu duvido. Liga para mim, eu vou te buscar onde você estiver. Que não tem um irmão de coração aberto, uma irmã aqui dizer, eu vou, irmão, buscar. Claro que eu vou buscar. Para o irmão não ficar sem congregar, eu vou. Faça isso, irmão. Isso é entrega a sua vida nas mãos de Deus. Isso é entregar a vida na mão de Deus. Isso é entregar o coração na mão de Deus. Falei para os irmãos há um tempo atrás, se eu pedir para o meu sogro, o pai da Dani, contar essa obra 50 vezes, esses tempos atrás, no final do ano, nós passamos no sítio deles lá em Minas, ele contou para os meus irmãos, que foi junto, fomos grande lá em a gente sentado na mesa, eu falei, vovô, conta o testemunho do Passajá para eles. Ele contava e as lágrimas pingavam, faz 20 anos que eu ouço e toda vez eu choro. Que eles foram construir uma igreja, olha o que é a vida entregue na mão de Deus. Eles foram construir uma igrejinha num bairro
no alto da serra, em Caraguá, chamado Bairro Alto. Só tem mato. Hoje só tem mato, mas imagina 30 anos atrás. Ele tem outro sítio lá. Hoje só tem mato, imagina 30 anos atrás. Eles estavam cavucando um barranco para fazer a igrejinha, que nem fizeram do lado da casa Natasha, aí do Léo, para ajustar ali a água. Cavucando barranco, e um dos irmãos, que era irmão de criação da Dani, minha esposa já faleceu, ele faleceu faz alguns anos já, morreu num assalto, o Marquinho também, com a enxada encostada assim na boca, e escorado na enxada. E meu sogro falou, o que foi, Marquinho? Ele falou, Jair, pelo amor de Deus, eu não aguento de dor no dente. Mas ele tem daquelas dor do dente que dói no juízo da gente, sabe? Eu não aguento, irmão, pelo amor de Deus, tem misericórdia. E agora onde vai achar alguma coisa para comprar um remédio, e pega mentruz, que o povo antigo, né? E faz curativo com não sei o quê, e não aguentava de dor. E meu sogro, Senhor, tem misericórdia. E cavucando barranco lá, continuou trabalhando com um enxadão, cavucando barranco. Deu uma enxadada, veio um torrão de terra, quando o torrão virou do barranco, ele viu um negocinho que alumiou no meio do torrão. No meio do mato, irmão. Que ele pegou, desmanchou aquele torrão com a mão, tinha um vidrinho de passajar. Lembra aquele passajar? No meio do mato, irmão, nem farmácia lá não tinha. Meu sogro pegou ele e falou, Marquinhos, parece que tá bom, põe no dente para ver se presta. É passajar. Marquinho pôs, a dor passou na hora, trabalhou o resto do dia feliz, foi embora no Senhor, nunca mais aquele dente doeu. Eu não sei se vocês acreditam, eu acredito. Glória a Deus! Quando eu fui no funeral dele, olhei para ele no caixão, é claro que ele não estava me ouvindo mais, a alma dele está com Cristo. Marquinhos, a história do passajar ficou para o resto da vida, eu vou contar onde passar, meu irmão, vou falar do que Deus fez na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Deus faz aparecer do nada, irmão, Deus vai fazer aparecer do nada a tua necessidade, Deus vai fazer brotar da pedra a tua bênção, ela chove no teu telhado, ela cai em cima do carro, como aconteceu com a irmã Mara. Deus é Deus, ela vai na caixa de correio, ela vai no aplicativo do banco, bendito seja o nome santo do Senhor. Mas hoje Deus manda a palavra, te diz, a minha bênção vai invadir a tua vida. Minha bênção vai invadir a tua casa, espiritual e material, e me sinto autorizado por Deus para repreender a miséria da vida da igreja. Seja repreendido esse espírito no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Toda miséria da carne e no espírito seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Aliança lamana, canta lamana. A Irmandade deve ter visto nesses últimos dias. Tenho pedido aos irmãos que façam a unção de vocês nos cultos. A gente fica bem espertinho, irmão. De bobo a gente só tem a cara, o jeito de andar. O Senhor vai fazendo obra, vai operando, vai curando, vai abrindo as portas. Deus deu a palavra ao irmão Rodrigo, Deus deu a palavra ao irmão N, eu só fico olhando. Aí quando começa a aumentar, eu que de bobo só tenho a cara, o jeito de andar, saio de lado. Deixa o servo de Deus ir ungir na Irmandade, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então não é a minha pregação que está te abençoando, é a palavra de Deus. É o Espírito Santo. Eu sei que os obreiros ficam perguntando, mas por que o irmão não está ungindo a Irmandade? Eu sei o Deus a quem eu sirvo. E sei muito bem que nós somos um instrumento na mão dele. E aquele que quis usurpar a glória de Deus para si foi comido de bicho. E eu quero ficar aqui dando glória a Deus com a Irmandade. E toda a glória para o Senhor, porque eu sou servo, preciso dele muito mais do que vocês. Igreja de Deus, mais uma vez, é a única coisa que vem nos meus lábios, bênção, bênção. Só consigo falar coisa boa, coisa doce, coisa agradável, alegria, mesa cheia, glória ao nome do Senhor, teus filhos em volta de ti, glorificando a Deus na casa do Senhor, a porta de emprego aberta na tua vida. Essa semana eu vou dar uma chacoalhada na terra, a tua bênção vai chegar na tua mão, irmão.
O Senhor vai dar uma mexida nos papéis, vai cavucar o que está embaixo, vai colocar em cima. Glória a Deus das alturas. O Senhor está aqui, mas passa no fórum, passa no hospital, passa onde tem que passar, porque Deus é Deus, passa no presídio, passa no manicômio, passa na clínica. Deus é Deus, irmão. E a Irmandade vai ver o que Deus vai fazer por esses dias. A Irmandade fazendo fila para vir testemunhar. Pelo amor de Deus, não fala o nome de ninguém. Fala do nome do Senhor Jesus. Não fala do pregador, fala da palavra. Glória a Deus que o Senhor apareceu na minha vida. E eu estava num enrosco, Deus me tirou. Irmão, faça assim. Você vai preservar a nossa vida espiritual e vai ser abençoado muito mais ainda nessa terra. Então, amados irmãos, você tirou um bilhete da sorte grande essa tarde assistindo esse culto. E se não assistiu ao vivo, ouve a gravação. Onde chegar a palavra, a bênção chega junto. Com Deus não tem miséria, irmão. Quando acabar o santo culto, procura os teus amigos, compartilha a palavra. Quanto mais ouvir, mais abençoado vai ser, irmão. Não diga de qual igreja é, não diga quem é o irmão, não diga nada. Olha, ouça aí essa palavra de Deus para a tua vida. Que igreja que é? Não interessa que igreja que é da palavra de Deus. Igreja, ninguém quer saber de igreja. Nós queremos saber de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus seja louvado. Bom, Marquinhos, ora para nós, Marquinhos. Vamos ajoelhados agradecer a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Altíssimo Deus, Pai nosso que estais nos céus e na terra. Glória a Deus. Senhor, neste momento, papai querido, agora prostrados de joelho em ato de agradecimento, porque mais uma vez o Senhor nos visitou, e mais uma vez o Senhor nos deu esperança. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, papai querido, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por cada um que entrou por essas portas, cada um, Deus querido, que veio, Senhor, e que abriu o coração para sentir a Tua presença nesta tarde. Altíssimo Deus, agradecemos por cada um que está nos assistindo pela internet, ó Pai. Quantos, Deus querido, ó Pai amado, estavam, Senhor, em situações, ó Pai, onde não já existia mais esperança, e o Senhor mais uma vez entrou, Senhor, na vida dos teus filhos, ó Pai. O Senhor mais uma vez, Senhor, entrou nos corações, ó Pai. O Senhor mudou o cativeiro, Senhor, da tua igreja, papai querido. Ó Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus eterno. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, agradecemos por esta palavra, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que tudo possa cumprir, Senhor, na vida de cada um, Senhor, aqui presente, ó Pai amado. Que tudo possa se cumprir, Senhor, na vida, Senhor, dos teus filhos que estão crendo na tua palavra, Senhor, nesta tarde. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos leva para os nossos lares em paz, Senhor. Ó Deus, nos dê uma semana abençoada, Senhor. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, também nesta tarde, Senhor, que o Senhor possa nos preparar, ó Deus, para que no próximo domingo, Senhor, nós possamos juntos, Senhor, cear na mesa do Senhor, ó Pai amado. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai cuidando da tua igreja, Senhor. Glória a Deus. Ó Deus, coloque em tuas mãos, Senhor, também a vida do nosso ancião irmão Rodrigo, do nosso ancião irmão Enio, ó Pai. Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa continuar, Senhor, ó Deus, falando com os teus servos, ó Pai, que eles sejam sempre um instrumento em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, mas que a palavra venha do Senhor, ó Pai, para que cada dia mais nós possamos nos fortalecer, Senhor. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, papai amado, abençoa as ofertas também, Senhor, desta tarde, e cuida, Senhor, da tua igreja, papai querido. Ó Deus, que também o Senhor possa colocar no coração da tua igreja, Pai amado, que nesta santa ceia, Senhor, ó Deus, conhecemos as necessidades, ó Pai, dos irmãos, ó Pai, e a nossa mesa do amor precisa ser suprida, Pai.
Ó Deus, que junto com essa ceia, ó Pai, cada um dos nossos irmãos possa trazer um alimento, ó Pai, para que nós possamos continuar, Senhor, abençoando a vida, Senhor, daqueles que necessitam, Senhor, de um alimento. Ó Deus, tudo isso te pedimos, ó Pai, não por merecimento, mas em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos ficar todos em pé. Irmãos, nos bancos aí onde a Irmandade está sentado, estão os envelopes da oferta e das coletas para a obra de Deus. É virada de mês, né? Já começamos o novo mês, hoje é dia 6. 6 de julho, e está apertado. Todo começo de mês para a gente é bem difícil. Então, cada um contribua segundo a mão de Deus em você, o que Deus te puser no coração. Vai ser muito, muito bem-vindo. Também na descrição do vídeo estão aí os nossos dados bancários, a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. alfaville@ccacristã.org.br. Se alguém precisar passar cartão de débito ou crédito, dirija-se até a portaria para falar com a irmã Mari e com o irmão Max, que são eles que estão cuidando dessa parte hoje para nós. Vamos aguardar? E a gente já segue com o Santo Culto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer as ofertas. Eterno Deus, te damos graça por tudo que o Senhor tem preparado em prol da tua obra. Sabemos que os dias são maus e de muita dificuldade, mas o teu povo tem prosperado, Senhor, pois a alma que é generosa sempre prospera na tua presença. Derrama do teu bálsamo e faz os nossos caminhos também prósperos diante de ti, para que com isso ainda mais o teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Irmão Max e irmã Mara vão passar recolhendo os envelopes. Vamos nos despedir com o cântico 307. 307.
Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus e a graça de Jesus em todos os corações. Amém. Marcos 10, versículo 16.